Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Como pode nascer fé em meio à guerra? Como pode o perdão florescer no solo regado por sangue? Vinland Saga é uma das obras mais paradoxais já escritas sobre a natureza humana. Sob o pretexto de uma saga viking, o anime esconde uma meditação profunda sobre espiritualidade, mais especificamente, sobre a tensão entre o instinto humano de vingança e o chamado divino ao perdão. Nos primeiros arcos, Thorfinn é o retrato da alma aprisionada pela raiva. O menino que perdeu o pai e jurou vingança cresce como um guerreiro, mas cada vitória o torna mais vazio. Essa jornada sangrenta é, na verdade, o espelho do que acontece quando o homem tenta preencher o vazio da perda com ódio, o mesmo vazio que o cristianismo tenta curar com amor. Enquanto Thorfinn mata para se sentir vivo, o cristão morre para renascer. Esse é o primeiro paradoxo de Vinland Saga. A violência e a fé coexistem, mas apontam para direções opostas da alma humana. A série coloca o espectador diante de um dilema que transcende o campo de batalha. A espada representa o poder, a dominação e o orgulho, virtudes exaltadas na cultura viking. Mas, ao mesmo tempo, o anime começa a sugerir que o verdadeiro poder está em baixar a espada, não em erguê-la. Quando Thor diz que um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada, ele planta a semente de um novo tipo de força, a força de quem é capaz de conter o próprio ódio. Esse contraste entre paganismo e cristianismo não é apenas religioso, é psicológico. É o conflito entre o ego que busca reconhecimento e a alma que busca paz. O cristianismo, em Vinland Saga, não surge como uma religião imposta, mas como um convite ao autodomínio, uma revolução silenciosa dentro do coração humano. Nenhum personagem em Vinland Saga alcança a luz sem antes caminhar pela escuridão. A dor é o fogo que queima o orgulho, a culpa e a ilusão de controle. E é nesse fogo que o cristianismo da obra ganha forma, não como uma doutrina imposta, mas como uma experiência vivida, sentida, sangrada. Thorfinn é o exemplo mais evidente. Durante anos, ele acredita que o sofrimento é algo a ser evitado ou vingado. Ele mata para aliviar sua dor, mas quanto mais luta, mais vazio fica. É só quando ele perde tudo, propósito, honra, até o desejo de viver, que o silêncio começa a falar. É nesse ponto de ruína que o cristianismo se manifesta, não em palavras, mas em gesto, a renúncia. O momento em que Thorfinn decide não lutar mais é o instante em que sua alma começa a renascer. Arneid, por outro lado, encarna o sofrimento silencioso, o tipo de dor que não grita, mas reza. Escravizada, humilhada e ainda assim capaz de amar, ela representa a pureza da fé que não depende de milagres, mas de esperança. Sua tragédia é a lembrança de que Deus, em Vinland Saga, não está no triunfo, mas na resistência. Ele se revela nos que suportam a dor sem perder a humanidade. Einar é o elo entre essas duas formas de sofrimento. Ele não é guerreiro nem santo, mas humano. Sua fé nasce do contato com o outro, da empatia que floresce mesmo depois de ter sido esmagado. É por meio dele que Thorfinn entende que a dor não é castigo, mas caminho, um processo de depuração da alma. Na filosofia cristã, a dor é o instrumento da transformação. É o momento em que o homem confronta seus próprios demônios e, ao fazê-lo, descobre que Deus sempre esteve ali, escondido entre as feridas. Vinland Saga traduz isso com brutal sinceridade. Ninguém encontra paz sem antes encarar o inferno que carrega dentro. A verdadeira salvação, então, não é fugir do sofrimento, mas compreendê-lo. Porque é apenas quando a dor deixa de ser inimiga que ela se torna mestra. E é por isso que, em Vinland Saga, cada lágrima derramada aproxima os personagens, e a nós, um pouco mais de Deus. O mundo de Vinland Saga é governado por deuses que exigem sangue. Odin, Thor e as divindades nórdicas simbolizam o orgulho, a glória e o destino selado pela espada. Nesse universo brutal, a moral viking é simples: matar é honrar, morrer lutando é alcançar o paraíso. Mas então surge uma força estranha, quase absurda aos olhos dos guerreiros: o cristianismo, uma fé que exalta a humildade, o perdão e o amor ao inimigo. E é nesse choque de valores que o anime se torna uma das narrativas mais profundas já escritas sobre a alma humana. O Cristo entre os vikings é uma presença silenciosa, quase invisível, mas que transforma tudo. Para os guerreiros, a ideia de amar o inimigo é insana. No entanto, é essa loucura que começa a corromper
corroer o orgulho do mundo pagão. O cristianismo em Vinland Saga não chega com cruzadas, mas com o exemplo: o servo que não revida, o escravo que perdoa, o homem que se recusa a odiar. Esse conflito não é apenas histórico, é existencial. Dentro de Thorfinn, o deus da guerra e o Cristo da compaixão travam uma batalha constante. A antiga moral viking exige vingança para restaurar a honra. A nova moral cristã exige perdão para restaurar a alma. Um caminho leva à morte, o outro, à libertação. Nietzsche chamou o cristianismo de a moral dos fracos, mas Vinland Saga parece responder: não, é a moral dos fortes. Porque perdoar exige mais coragem do que matar. Amar o inimigo exige mais disciplina do que empunhar uma espada. O Cristo entre os vikings é o símbolo da virada espiritual, a substituição da glória externa pela paz interior. Durante toda a jornada de Vinland Saga, o nome Vinland ecoa como um sussurro distante, uma terra sem escravidão, sem guerras, sem ódio. Mas o verdadeiro significado dessa promessa vai muito além da geografia. Vinland não é apenas um local físico, é um estado de alma, é o símbolo da redenção humana. Desde o início, Thors fala de um mundo onde as pessoas não precisam lutar. Essas palavras, ignoradas pelo jovem Thorfinn, se tornam o ponto de partida de sua transformação. Depois de anos vivendo entre espadas, ele entende que a Terra Prometida não é algo a ser conquistado, mas algo a ser construído, dentro e fora de si. Vinland é a metáfora perfeita do reino de Deus, não como um lugar celestial distante, mas como um projeto ético e espiritual que começa no coração de quem escolhe o amor em vez do ódio. Essa visão é o oposto do mundo pagão que o cercava. Os vikings buscavam o Valhalla, um paraíso de combate eterno. Thorfinn, guiado agora por uma nova fé e pela lembrança de seu pai, busca um paraíso de paz eterna. Essa mudança de ideal é uma das revoluções mais sutis e poderosas do anime. A passagem da glória exterior para a paz interior. Vinland representa aquilo que o cristianismo chama de nova criação, o renascimento do homem que abandona a violência e escolhe o amor, mesmo quando o mundo chama de fraco. É a utopia que nasce quando a fé supera o instinto, quando a alma, enfim, encontra repouso. Thorfinn sempre acreditou que a guerra era o único caminho para provar seu valor. Ele lutou, matou e sobreviveu por anos acreditando que a força resolveria tudo. Mas o destino, com sua ironia divina, o levou a descobrir que a maior batalha nunca seria contra os outros, e sim contra o próprio passado. Vinland Saga mostra que a redenção não é um prêmio, é uma guerra interior que dura uma vida inteira. O cristianismo da obra não aparece como salvação fácil ou perdão instantâneo. Ele é pesado, doloroso, exigente. Thorfinn carrega os rostos daqueles que matou, as palavras do pai que ignorou, e a culpa por ter se tornado aquilo que mais desprezava. Sua conversão não é religiosa, é existencial. É o reconhecimento de que o mal que ele combatia fora sempre uma sombra dentro de si. Essa é a essência da psicologia cristã e junguiana. O homem precisa encarar o próprio inferno para se tornar inteiro. Quando Thorfinn promete nunca mais ferir ninguém, não é covardia, é coragem absoluta. Porque o verdadeiro guerreiro não é quem empunha a espada, mas quem consegue deixá-la cair. Ele entende que a vingança é um ciclo que alimenta o mesmo sofrimento que tenta apagar. A redenção, por outro lado, é um caminho solitário e silencioso, onde cada passo exige humildade e fé. O perdão, em Vinland Saga, é revolucionário. Perdoar não apaga o passado, mas o ressignifica. É o ato de transformar dor em sabedoria, culpa em compaixão. Thorfinn não busca desculpas, busca expiação. Ele quer construir Vinland não para fugir de quem foi, mas para reconciliar-se com tudo que destruiu. Essa é a dimensão mais cristã da obra. O homem caído que se levanta não por glória, mas por amor. Porque a maior vitória de todas é olhar para o próprio passado e, em vez de ódio, sentir compaixão.